Muito boa noite, queridos e queridas. Vitão aqui na área mais uma vez para falar com vocês de poesia, de palavra, de amizade, de movimento feminino, sobre essa minha convidada de hoje, que é uma mulher maravilhosa que tem na arte uma capacidade de se inventar e de inventar novas formas de falar coisas e que nunca são simples, até porque ela usa muito do visual, muito da arte visual para poder fazer a sua arte escrita. Então, assim, eu tenho um extremo orgulho de estar trazendo ela aqui, porque, além de tudo, é uma mulher extremamente inteligente, uma mulher que tem uma capacidade de visão de mundo muito grande e que só engrandece a literatura brasileira e só engrandece esse mundo daqui da internet com a sua arte, com a sua literatura. Então, sem mais delongas, vou chamar para vocês aqui a Bárbara Seidel do Capítulos Bárbaros. Vamos lá. Vamos ver se a Bárbara já entra logo, para a gente já começar o bate-papo aqui. Olha ela aí. Deu certo, hein? E aí, Fala, mestre. E aí? como estamos? Pô, estamos bem de quarentena, seguimos. É. Ah, meus digníssimos. Bia e Yuri sempre aí marcando presença. Exatamente. Mas e aí? Me fala aí. Então, cara, separei alguns livros aqui para a gente conversar, né? Trouxe algumas coisas, um pouco de cada, coisas que eu já li há um tempo, coisas que eu li recentemente, para a gente discutir, ler poesia, que eu acho que essa é parte da nossa proposta, né, também. Com certeza. Mas primeiro a gente quer saber mais de você. Pô, Inicialmente a gente quer então, saber de você. Fala aí, vai falando. cara, falar de si é difícil, né? Eu tenho essa Com dificuldade também certeza. de me definir e de falar de si. Mas eu acho que a gente tem buscado cada vez mais esse espaço dentro da poesia do Instagram, né? E eu não sei se isso te bate, assim, mas de tentar se reinventar, na verdade, tentar se descobrir, assim, tipo, meio que todo dia, sabe? Eu ainda não sei o que eu tô fazendo. Tipo, não sei se o que eu faço se chama poesia. Eu acho que, na verdade, a poesia tem se reinventado e tem se tornado muito plural, né? Sim. Várias formas de manifestar as palavras hoje em dia, que não era considerado poesia, eu acho que hoje em dia a gente considera, né? Então, eu não sei se o que eu escrevo é poesia, eu não gosto de me declarar poeta, não sei, eu não me sinto muito confortável com isso, né? E assim como a Alice Ruiz fala, não é poetisa, né? É poeta, porque o poeta já é feminino e os homens que se Sim. virem para se encaixar, como que vai se dizer poeta? Mas eu não gosto de me definir com relação a essas questões. Eu acho que eu escrevo e tenho jogado na internet. Isso me tem trazido bons frutos, boas amizades, boas conversas, boas cervejas, bons, bons papos aqui que a gente tem. E é isso, cara. Tenho tentado encontrar o meu lugar, entender, né, do que a arte faz parte, do como que a gente se encaixa dentro desse coletivo poético, né, do que é a poesia, da onde que a gente consegue chegar, né? E acho que isso é uma constante, assim, não é algo que talvez eu consiga um dia responder, né, ou ter resposta para os outros ou ter resposta para mim, né? Mas eu continuo seguindo escrevendo e colocando aqui e tentando encontrar a minha própria voz, ou a minha forma de dizer as coisas que me acometem e, né, e que conversam com o outro, né? Tenho tido alguns projetos bonitos aí em andamento. Ei, João, inclusive com o João. Então, acho que é desses contatos que a internet tem proporcionado que a gente só se engrandece no sentido de se sentir acolhido, ou de, né, de ter esse conforto
dentro da poesia, né? Apesar da arte ser para te dar uma bagunçada, eu acho que nesses momentos a gente se sente mais abraçado, né? E eu acho que talvez seja esse parte do propósito, né? E me diz aqui, então já que você começou já criando essa visão de que você não é poeta, então me diz pra você o que que é ser um poeta. Cara, pô, eu acho que isso tá mudando um pouco, né? Eu acho que a gente tem um pouco de visão de poeta, talvez, daquelas mais antigas, né? Eu acho que hoje em dia, para mim, poeta é o que acho que encontra alguma forma na arte de dizer o que sente, né? Eu acho que é uma forma de você gritar e sangrar e botar pra fora, sabe? Eu Sim. acho que essas pessoas são poetas. Se são, sei lá, de que estilo quer que seja, né? Seja em prosa, seja poesia, seja a métrica que for, seja com rima ou não sem rima, sei lá, haikai concretista, o que quer que seja, acho que eu acho que isso não importa, né? Mas eu acho que é essa forma de se expressar que hoje em dia a gente tem precisado muito, né? Ainda mais nesses tempos de quarentena, estamos Sim. um tanto quanto necessitados aí. E me diz, qual o seu primeiro contato com a literatura? Como é que ela surgiu na sua vida? A primeira vez que você viu assim alguma coisa relacionada à literatura, livro, revista em quadrinho? Pô, revista em quadrinho, acho que foi, é verdade. Cara, minha mãe lia muito pra mim Turma da Mônica, né? Quem nunca? Cara, é verdade, que eu vi na live do Yuri, inclusive, né? Ele falando Ah, também da Turma da Mônica. o Yuri, Eu a tenho. turma da Mônica tá 100%. Yuri, você e a Bia. E Tipo, Bia, ó, estamos conectados, tá vendo? sim, Cara, acho que o Turma da Mônica tá muito presente na infância de muita gente, né? sim. E que bom, né? Tipo, eu tenho uma memória afetiva muito grande de quando eu tomava banho, minha mãe ficava sentada do lado de fora do box, assim, lendo Turma da Mônica pra mim. Sentada no Ah, chão, lendo. Então, isso é uma memória muito marcante. Então, talvez tenha sido meu primeiro contato, assim. Tipo, a minha família tem muito essa parte de humanas, né? Assim, minha avó era professora, a minha mãe é psicóloga, então sempre a gente teve muito livro dentro de casa, né? sim. Então, minha avó fez parte do meu processo de alfabetização, minha mãe sempre tentou ler para mim, sempre incentivou que a gente lesse, então talvez a Turma da Mônica seja o primeiro contato com algum tipo de literatura, mas depois, mais para frente, no colégio, a gente vai lendo algumas coisas obrigatórias até entender o que de fato você gosta, né? Então, isso demora, às vezes, um pouco de tempo, mas na Turma da Mônica era algo que eu gostava. E estar sempre... Talvez os mais tímidos ou introspectivos gostem mais de ficar na biblioteca, né? Então, eu gostava de ficar na biblioteca do colégio também. E, e o que que você se lembra assim de livro? Qual o primeiro livro que você se lembra de ter lido? Nossa, eu não lembro. Minha memória é horrível, cara. Provavelmente algum da escola, mas eu não sei. Realmente não vou lembrar do que foi a primeira coisa que eu li, assim. E Mas, qual a lembrança, então, qual o livro que você tem de lembrança mais antiga? O primeiro livro, assim, que você lembre que você leu, que seja mais antigo, a coisa mais pro passado que você tem, assim. nossa, que difícil. Não sei se eu vou lembrar para te falar, não. Porque a gente lê muito livrinho de colégio, né? Que eram algumas Sim, leituras mais tranquilas, assim. Então tinha muita coisa que passava batido, né? Talvez as leituras que eu mais vou lembrar são as que foram mais densas e que fizeram mais sentido para mim, no sentido de, de você se sentir representado, assim. Eu acho que, né, quando você é criança, você tem um pouco desse olhar mais infantil, né? E você não está muito preocupado em se entender naquele momento, sim. né? Mas eu acho que quando a gente vai passando dessa parte para a adolescência e para a fase mais adulta, você sente essa necessidade de se encontrar na arte de alguma forma.
né? Então, as leituras que eu mais me lembro são essas da fase de adolescência ou de pré-vestibular, ou essas leituras obrigatórias, né, de Machado de Assis, essa de Queiroz, né? Eu acho que são coisas que eu me lembro mais, assim. Eu lembro que alguns livros que a gente teve que ler, né, na época eu achei muito interessante, porque como eu não fiz faculdade aqui no Rio, né? Então, eu lembro que a universidade lá do Espírito Santo, eles meio que obrigavam, né, a você ler alguns autores capixabas na época. Eu achei isso incrível, Ah, né? Então, legal. eu tenho alguns livros dessa época, né? Então, foram livros que mais me contemplaram. Né? Com certeza o Leminski está incluído nessa lista, não de obrigatórios do vestibular, infelizmente, mas que eu li nessa época da adolescência e tudo mais, e é uma puta referência. Ah, e então, assim, você considera que sua mãe e sua avó foram quem te apresentou a literatura? Ah, sim, com certeza, com certeza. Né? E tenho uma eterna gratidão por isso. Né? Não à toa, né, eu acho que eu estou tentando encontrar ainda meu caminho, talvez na escrita, não à toa eu faço a parte das minhas produções na máquina que foi do meu avô e que depois foi da minha mãe, então eu acho que a fruta não cai muito longe do pé não, né, então a gente meio É, que vai seguindo nessa trajetória aí, não tem jeito. e, e assim, e o que que você gosta de ler quando você tem um tempo livre? Como único e exclusivamente por entretenimento? Pô, eu vou falar poesia, mas não é mentira. Eu leio muito poesia em casa, né? Tipo, no trabalho eu gosto de ler outras coisas, mas eu leio muita poesia em casa para distrair mesmo e para dar novas ideias, assim, né? Sim. Então, tipo, no trabalho eu sempre deixo algum, sei lá, algum livro de contos ou algum romance, né, alguma narrativa. Eu li o último que eu li foi da Clarice, O Laço de Família, é um ótimo livro. Não sei se você É já muito leu, bom, mas é um ótimo livro. muito bom. Eu também sou filho de professor, então, assim, os livros eram um brinquedo quase que obrigatório dentro de casa, porque era mais fácil você tropeçar num livro do que você tropeçar num brinquedo. Então, era comum, assim. É muito bom essa coisa de poder ter o livro como um brinquedo, assim. Eu acho que faz muito bem. E Eu acho que é difícil a criança ter essa visão, né? Achei curioso isso que você falou, né? De ver como um brinquedo quase como uma distração ou algo meio que recreativo mesmo, né? Divertido. assim, eu tenho hoje essa visão. Na época eu não tinha essa visão, mas era um outro brinquedo. Tava ali, eu podia usar à vontade, era uma coisa que assim, em teoria era dos adultos, eu podia pegar à vontade, porque tinha uma estante gigantesca na sala, a gente podia ir na sala, pegar o livro que quisesse, levar, ler, devolvia, pronto. Então, assim, era um brinquedo e era uma coisa assim, que despertava uma atenção justamente por essa coisa de ser algo relacionado aos adultos, mas, tipo, Uhum. tinha aquela sessão, sempre tinha aquela sessão, que era a sessão infantil, que minha mãe deixava bem pra gente poder pegar, eu e meus irmãos. Uhum. E, e era um negócio que a gente realmente fazia essa troca, de tipo, ia lá, pegava o livro, ia, lia, tal, Ai, que maneiro. voltava. Era muito legal, era muito interessante. E, e assim, agora vem uma parte um pouco mais complicada. Quais são as suas influências como escritora? Ah, cara, eu falei do Leminski antes, né? Não tem como fugir dele, não. É, Né? Mas eu tenho tentado ler muita gente nova, assim, né? Existe muita gente boa que a gente não faz a menor noção, que estão aí pelo Instagram, ou pelo Medium, ou na rua, né, no Facebook, né? Mas, cara, com certeza Leminski e Alice Ruiz não tem como, né? Eu acho que os dois são incríveis. Eu tenho lido muito, eu acho que eu até mandei para vocês, Ana Martins Marques. Cara, eu estou completamente apaixonada por essa mulher. Ela é incrível. Ela é incrível, viu? Nossa Senhora. Então, assim, recomendo fortemente. Né? Eu consegui baixar os 3 livros dela,
né? Acabou que eu li da ordem inversa e são todos incríveis, assim. O último ainda não terminei, mas são poemas muito bons, né? Então são autores mais contemporâneos que eu tenho tentado ler, né? Então assim, Ana Martins Marques, Paulo Henriques Brito é excelente, Arnaldo Antunes é excelente como poeta, ele é formidável. Eu acho que esse uso da forma e do visual é algo que me chama muita atenção, né? É, Então ele é um eu- cara. quando, sempre quando eu vejo seus poemas, eu me lembro automaticamente do Arnaldo. Eu já falei isso com você, né? É uma coisa que é uma relação direta, assim. Eu olho seus poemas, eu lembro muito dele, porque eu acho que para mim é o maior expoente, assim, contemporâneo dessa união entre artes plásticas e a poesia. De usar a poesia, usar a palavra não só como instrumento para fazer o poema, mas também um instrumento para formar o poema. Então, assim, Uhum. eu vejo muito isso no seu trabalho. Isso é muito legal. Cara, a gente tem É, uns autores excelentes e tipo, o Augusto de Campos é um cara incrível da poesia concreta, que ainda está vivo, que tem Instagram, inclusive, recomendo fortemente. E é um cara super assim, politizado, sabe? E já faz poesia concreta há muitos anos, é uma super referência para muita gente. O Wally Salomão, então assim, tem muita o, gente boa. o Ali Salomão era um cara extraordinário, assim. Eu era muito fã dele e depois, assim, eu fui conhecer ele através da Vapor Barato, a música, quando a Gal Costa fez o acústico. Aí eu fui É incrível conhecer, essa versão. aí logo depois o Rapa regravou também, mas assim, eu fui conhecer e aí eu fui descobrir que o Ali Salomão, para mim, era que nem o Vinícius de Moraes, né? Era o poeta que as pessoas recorriam, tipo o Antônio Cícero, que as pessoas recorriam para fazer as músicas. Mas depois eu fui ver que ele sempre foi um poeta absurdo. Assim, Uhum. e isso é interessante, a gente poder conhecer os caras fora do nicho comum deles, né? Do que eles tiveram um certo destaque maior. Até hoje eu estou muito frustrado que eu não consegui baixar a poesia do Wally Salomão. Cara, eu não consegui. Bicho, eu consigo uns livros assim, muito que eu não sei de onde eu consigo tirar daquilo. Mas o dele eu não consegui. Se alguém tiver, por favor, me mande, porque eu preciso muito dessa. Eu acho que é como se fosse o Toda a Poesia do Lemins, que é o Toda a Poesia dele, assim. É, É necessário, por favor. deixa eu te falar. É, você já definiu para você o que é poeta. Agora eu quero saber de você o que é ser escritor, o que é escrever para você, assim, o que é a pessoa que escreve. Como você definiria? Ah, eu acho que pra mim é tipo uma forma meio que um exercício meio de exorcismo, sabe? Meio que de uma forma de um misto de catarse, de botar pra fora, né? Que nem eu falei antes, né? Tem um grupo com outros poetas, que inclusive o João também está, e às vezes a gente discute lá sobre isso, né? E eu acho que das conversas que a gente já teve, isso de gritar e de sangrar, para mim, é o que mais define. Né? Não sei se talvez porque a melancolia está muito presente junto comigo, mas eu acho que esses termos ajudam a definição do processo de escrita, né? E de se entender também, né? Eu não sei se você teve essa sensação quando você escreveu os seus livros, mas depois que eu fiz o livrinho independente, assim, depois que eu escrevi, de fato, que você está nesse processo da escrita e que você vai reunir aquilo que está junto, né, reunir o material que faça algum sentido, né, parece que eles conversam entre si e vão sozinhos, sabe? O negócio flui que nem um rio, sabe? O negócio vai Sim. sozinho. Então você tem esse processo da escrita de botar para fora, de botar em palavras, às vezes, o que você não consegue dizer oralmente, né? E muitas vezes, quando você vai juntar aquilo num compilado, eles conversam entre si e é mais forte do que você, o negócio vai sozinho mesmo, né? Eu tive muito essa sensação e acho que isso
se encaixa talvez nesse papel do dito escritor, ou se encaixa no processo de escrita, ou no dito poeta, né? De você involuntariamente conseguir encaixar as coisas e que elas façam sentido juntas, mesmo que involuntário, né? Eu Sim. achei esse processo muito interessante. E estou num processo de escrita de um outro livro com, né, que um amigo meu de São Paulo está me ajudando, então eu tô tendo essa sensação de novo, né? Não, ainda não temos a ordem definida das coisas, mas eles meio que estão se encaixando, eles estão indo sozinhos também. Quando você. Aquela coisa de que quando você olha, parece que tudo fez sentido, né? Você pensa que Sim. inicialmente que é tudo caos, que nada conversa com nada, e que daqui Uhum. a pouco, quando você olha, começa a selecionar você. Ih, mas esse daqui parece até que é a resposta daquele outro, não sei o quê. Sim, Tipo, é muito eu achei interessante. isso muito louco, porque eu falei, cara, será que é o nosso inconsciente que está agindo tão forte? Porque na hora a gente não percebe, Não né? Depois percebe. que eu fiz a primeira versão do Desequilíbrios, do livreto, né, eu só mudei um pouco a ordem das coisas, mas os poemas foram os mesmos. E depois que eu fui batendo ele várias vezes, entregando, depois que eu tinha entregue para algumas pessoas, eu falei, caraca, aí que me bateu algumas percepções do que de fato era aquilo ali. O negócio estava pronto, já Ah, estava pelo Brasil aí. E eu falei, caraca, isso é muito incrível. Eu acho que isso é um dos poderes da arte e uma das percepções interessantes do próprio processo de escrita. Eu acho isso muito legal. sim. E me diz. E como, então, aproveitando esse seu processo de escrita, me diz, como é que é o seu processo criativo? Cara, eu gosto muito de ler poesia nas horas vagas e disso me dá algum tipo de ideia, assim. Eu sempre achei muito curioso, às vezes eu vi algumas entrevistas de cantores e compositores que falavam, eu tava em casa e aí aquela música me veio. Me veio, eu escrevia, era tipo uma puta música incrível que baixou na cabeça do cara em tipo 5 minutos. Eu sempre achei isso muito louco, muito bizarro, do tipo, como é que isso pode acontecer? Não é possível que seja real. Mas parece que em alguns momentos, não sei se você tem isso, mas te vem uns insights, assim, tipo, vem uma parada meio que pronta, tipo, ainda mais que eu acabo escrevendo muita coisa curta, mas às vezes vem uma parada pronta do nada, né? Mas eu acho que grande parte do meu processo de tentar ter alguma criatividade é sempre estar lendo, né? Eu já vi essa dica milhões de vezes e acho que ela tem que reverberar eternamente de que ler faz parte do processo criativo de cada um, né? Se você se encontra num bloqueio criativo ou se você está num processo de querer se tornar um escritor ou fazer um livro, ou o que quer que seja, leia e ainda se achar que leu muito. Pô, que sacanagem. Estou de bico seco. Isso é um Por que absurdo. disso, gente? Por que você está fazendo essa Eu maldade também com não você? sei. Eu não vou justificar, porque senão eu vou manchar a minha imagem de pessoa séria escritora, mas vou justificar. Eu acabei com parte da minha cerveja ontem vendo uma live do Jorge Mateus. Foi maravilhoso, não me arrependo. Sofri durante 4 horas, sofri. Que beleza! Não me deu ideia nenhuma para escrever porra nenhuma. Mas sofreu, mas sofreu. O importante é isso. Sofri abraçando a lata aqui, ó, sofrendo, maravilhoso. O, Mas o- voltando à parte séria, ah, cara, eu acho que ler poesia sempre. Então, assim, eu citei alguns nomes aqui, acho que são incríveis de procurar saber sobre. e você tem uma ligação muito grande com essa questão da poesia construtivista, né? Dessa coisa visual. E você tem muita da contemporaneidade. E, e você assim, você se encaixaria nesses estilos, assim, como é que você se vê no seu estilo de escritora, onde é que você, se tivesse que botar mais ou menos uma tag em você, qual que seria? Hashtag poesia concreta, né? Cara, eu acho que ainda estou tentando entender o meu espaço nisso, entender a minha voz. Mas eu gosto muito da parte visual, né? Sim, Eu
não gosto, para mim, quando escrever com aquela métrica, uma linha em cima da outra, muito certinha. Eu acho que a minha mente é muito caótica para concordar, muito aquariana para concordar com essa métrica muito correta. Não concordo com isso. Mas não que eu não leia esse tipo de poesia, eu acho que alguém sei lá, não é válido ou porque existe isso, não tem nada a ver. Mas eu acho que não me contempla, né? Eu gosto muito da poesia concreta, gosto muito de haikai, né? Então tenho tentado fazer esse compilado, né, junto com a poesia contemporânea, de tentar juntar tudo isso, e acho que tenho me encaixado e tem me feito muito feliz, assim, Com né? cer- Não, isso é um fato, assim, que, tipo, que você tem conseguido sair muito bem nisso, a gente pode falar que sim, né? Então, que Eu graças quero a até Deus, deixar uma parte do livro, assim, com alguns haikais, né? A minha ideia era legal. deixar no final, mas eu acho que eles vão ficar meio soltos ao longo do livro, né? Eu tenho sentido uma falta de ler poetas, de escritores atuais que escrevam esse tipo de poesia, Sim. né? Tem um cara que eu sigo aqui, recomendo fortemente, acho que é William Feitosa Júnior, se eu não me engano. Ele escreve haikais belamente e é um cara que não que uma pessoa que tenha 1 milhão, 500 mil seguidores seja uma pessoa, sei lá, melhor do que os outros, mas eu acho que esse cara, por exemplo, é alguém que merece visibilidade e, infelizmente, pelo menos nesse nosso cenário virtual aqui, não tem muito, né? Então, eu tenho sentido essa falta de que a gente fale mais da poesia mais concisa, dos haikais, e acho que não tem muita gente por aí, pelo menos Sim, não sendo vista e fazendo isso, né? sim, Então, eu acho que parte da minha ideia do livro também é botar esse tipo de poesia para rodar e que a gente volte com isso, né? Porque as últimas referências que a gente tem muito é da Alice Ruiz, inclusive até deixei um livro dela aqui, Desorientais, que eu recomendo fortemente. É excelente. E é só de haikai. É muito bom. nossa, deve ser muito bom mesmo. Eu, eu já falei que eu sou uma negação para fazer haikai, porque eu acho que tem que ter um poder de ser sucinto muito grande que não faz parte da minha arte. A minha arte é muito caótica para conseguir ser contida em 3 versos. Cara, Então, mas é bom sair da linha de conforto, assim, sim, né? sim, Para mim é difícil escrever como você escreve, no sentido de muitas vezes fazer rima e escrever de forma tão longa. Então a gente se pôr, né, nessa fora da nossa zona de conforto, sim, né, é muito bom. De fato, o haikai não é fácil porque ele é cheio de regra, sim. né? É cheio de regra. Não são só 3 linhas, né, que falam da natureza. Ele tem Aleatórias, aleatórias, não. cara, É, é muita regrinha. E também, sim. tipo, se seguir a regra também foda-se, não interessa. A arte é É, livre. não, Mas, o que eu acho, mas eu acho interessante, assim, justamente de você se propor a fazer o haikai, pelo menos no início, é você conseguir fazer dentro da regra. Eu acho que, assim, sim, inicial, difícil. você conseguir fazer dentro da regra, isso mostra que você conseguiu entender o que realmente é o haikai e como que se faz aquilo. A Mas partir tem muitos daí, poemas da própria Alice ou do próprio Leminski que são considerados aí popularmente como haikai, mas se você for ver, e ela fala sobre isso abertamente, não segue a linha do haikai. sim, Então, assim, e por muitas pessoas é considerado haikai pela métrica, ou, sei lá, pelo assunto e tal. Mas eu acho que uma das coisas mais difíceis do haikai é você tirar o eu da conversa. Você não pode sim. falar de forma pessoal. Isso porra, é o que a gente mais faz, né? É muito difícil você tirar o eu de É, alguma poesia. e é muito engraçado assim, a poesia ter essas regras e cada ponto da poesia tem uma regra assim, assada e tal, mas geralmente a poesia ela é muito pessoal, diferente do romance, ela acaba sendo muito pessoal, ela acaba sendo algo muito personalístico. E quando você parte justamente para o haikai, que você tem que tirar um pouco do que é você e você colocar uma visão meio que neutra, uma visão extra, uma visão externa,
eu acho que isso já é muito complicado, principalmente para quem tem essa necessidade de gritar, entendeu? E por isso, Sim, e por isso que eu fico impressionado de você conseguir fazer, porque eu vejo que você tem essa necessidade realmente tem que tirar aquilo ali. É muito catártico para você. Os seus versos parecem que são muito um banho de arruda, sabe? Assim, tirou, pronto. Tipo, foi o descarrego. Descarregou, pronto, tá ali e resolveu. pois é, eu não fui para a igreja, eu fui para poesia, talvez tenha me servido, né? Mas eu acho que um E, exercício interessante do Haikai, só talvez finalizando esse assunto, é você se tornar observador, né? Porque às sim, vezes quando a gente escreve poesia, você se torna observador do outro, do ser o que é humano, né? Se não for de você mesmo, é do seu, sei lá, do seu semelhante, do seu amigo, do seu parente, da pessoa da rua que você nem conhece. Né? O sim, haikai, a essência dele é você falar da natureza. Então você se torna um ser observador de um outro contexto. Né? Eu acho sim. isso um exercício interessante. Vou lançar um desafio para você escrever um haikai, tá, Vitor? Nossa Senhora! Por favor. Eu acho que eu vou demorar um ano para conseguir fazer um Que Hakai. absurdo, Eu, não. Vou lançar lá no nosso grupo, vai vocês eu, três escrever haikai. eu, Vamos fazer olha, um e-book de haikai. Pronto, tá perfeito. não, eu aceito o desafio, eu só acho que eu vou demorar, mas eu aceito. Eu vou me Ah, tudo esforçar e vou bem, tudo fazer. bem. Sem Eu, pressão. e me diz aqui, é, um texto que Perfeito. você tenha lido e que você considera que marcou a sua vida. Pode ser uma Nossa. poesia, de repente uma música, mas algo que marcou realmente. Olha, só um parênteses, vocês dois podem parar com isso, não vai desistir. Nós vamos conseguir, eu vou te encher o saco, vocês vão fazer sim. Cara, assim, eu acho que o poema que mais me marcou foi o primeiro do Leminski que eu li, que me deu um baque e falou, eu pensei, tipo, tá aí, é isso, né? Que é o poema Mer de Ouro. Ele não é um poema fantástico, mas tem uma carga pessoal pro seu primeiro. Mas eu acho que, sei lá, sempre o poema mais incrível foi o último que eu li e que eu achei foda. Né? Eu sou horrível para guardar, decorar poema, né? Não lembro nem muitas vezes nem do que eu escrevo, salvo alguns que eu guardo que são pequenos. Mas minha memória de peixinho dourado talvez guarde mais por isso, né? Porque são pequenos. Mas eu até deixei algumas coisas separadas, um tanto quanto melancólicas, mas eu estou lendo em casa esse livro aqui. Deus Não Me Quer Como Escritor, do Wally Wilde. É um cara lá de São Paulo. Eu adorei o nome. Adorei o nome do livro. Eu- Eu achei também incrível. Assim, esse livro, eu acho que ele tem uma carga muito pessoal dele, mas eu não sei se você já leu Bukowski, mas eu senti Bukowski pra caralho nesse livro aqui. Eu ainda não terminei. Mas ele tem muito dessa coisa da poesia meio suja, sabe? Da poesia marginal, que eu também acho incrível. Né? E acho que merece o seu espaço hoje em Sim, dia. Tem um poema dele muito bom, chamado Poema do que Sobrou do Poeta. Já não pergunto aos meus amigos sobre os textos que escrevi. Não porque não os confio, isso faço cego e sem dúvidas. Mas quando sangro, no abate do meu mundo, eu sangro só. Não que não haja em meu caminho um peito disposto a amortecer o golpe, mas porque foi o meu peito que apostei nas mesas de jogo que joguei. E a quem escreveria melhor o meu amor do que eu? Quem se dissolveria em tinta expondo demônios melhor do que eu? Como poderia alguém, além de mim, certificar meu pranto, abençoar minha oração e avaliar como bom ou ruim a solidão que pari nas noites que suportei sozinho o peso dos caminhos? Vão-se os dedos, ficam-se os poemas e o que sobrou do poeta. Trapezista de peito aberto, mesmo que haja salvação ou não, mesmo que me acolham ou não, eu estarei lá possuindo poemas. E mesmo que haja um bar cheio de gente que os queira ouvir, os poemas, ainda assim eles dirão minha solidão. Eu acho isso aqui foi um tapa na minha cara, né? Eu acho ele muito denso. Eu acho esse livro muito bom, tá? Recomendo. Estou depois eu vou fazendo propaganda procurar. gratuita.
Depois eu vou procurar. É, Então agora vamos para a parte que você fala mais de você. É, Me diz, qual o texto que você mais se orgulha de ter escrito? Cara, eu tenho uma certa dificuldade de entender que algumas coisas que eu escrevo são boas. Mas meu terapeuta talvez explique isso. Com certeza. Ou não, né? Ou não, né? Mas eu espero que sim, estamos pagando para isso. Mas, mas, na verdade, assim, tem muita coisa que eu gostei, né? Não sei se eu conseguiria achar um, né? Mas eu lembro que eu escrevi um que eu li no sarau, que inclusive estava com a Bia e com o João, e foi um texto que o João falou, pô, me emocionei, não sei o que lá, e foi um texto que a gente meio que escolheu na hora. Tipo, a gente tava lá no sarau, vamos participar? Vamos participar, o microfone tá aberto, vamos ler e tal. Falei, mas valeu o quê? Né? E como eu escrevo muita coisa pequena, eu acho que essas coisas pequenas, para ler, eu não acho que seja fluido, eu acho que é muito rápido. E o tempo da pessoa prestar atenção em você já passou. Né? Dos textos curtos, eu gosto muito de um que fala só isso. Meu silêncio é poliglota. Eu gosto muito desse. Porque eu acho que ele é enxuto e ele é muito real. E abre, Mas eu deixei. e abre muitas interpretações também. Ó, Sim, sim. E eu acho que essa é a graça também da coisa, né? sim. Você escrever aquilo significar para você uma coisa, mas você conseguir enxergar depois a amplitude do significado ou da onde que chega aquilo que você escreveu. Né? Mas eu deixei aberto aqui um que eu li nesse sarau que eu achei interessante. Eu publiquei tem um tempo já. Aqui não tem a data, fala que foi 31 semanas atrás, eu não sei quando foi isso. Eu não sou a mesma pessoa que aparece nas redes. O mesmo ângulo do rosto, o mesmo perfil, as mesmas expressões. Eu me escondo em camadas. De perto sou estranho, as sardas mais evidentes, algumas olheiras, quem sabe, e por dentro estrago. Sou um caos sem manual. Ou vai ver, eu perdi o manual, já que ninguém lê manual de instruções. Eles somem dentro da casa junto com as meias e tá tudo certo. Eu tenho algumas manias excêntricas e eu perdi as contas de quantas vezes eu senti medo. Conto nos dedos as vezes em que amei profundamente. Guardo alguns sonhos no bolso das calças. É uma forma deles caminharem junto comigo. Eu acho que foi bem pessoal. E, na verdade, o que mais me bateu foi a reação do outro, né? Não o fato de ser um tipo de, sei lá, né, de botar para fora, uma forma, né, de se exorcizar de algumas coisas, mas a forma como bateu no outro me marcou mais do que a intenção da escrita em si. Né? Então, eu acho que esse Mas ele é texto, bem esse tempo, ele... autobiográfico, esse poema. É bem Sim, autobiográfico. acho que sim. Mas assim, eu gostei muito porque me faz olhar, olhando para mim também, essa coisa do caos, dessa coisa da confusão, de realmente não saber exatamente o que é e de ter esse julgamento dos outros, de olharem para você e terem uma forma de dizer, não, você é isso, você é aquilo outro, sendo que a gente é muito mais profundo que tudo isso. E eu acho muito legal, principalmente para gente que escreve, escreve poesia, que bota para fora a alma, mas parece que cada poema é um pedaço da nossa alma só que a gente está botando, sabe? A gente não bota nunca a alma inteira. Então, assim, é engraçado porque aí a pessoa pode achar que porque leu um determinado poema, não, já sei tudo sobre você, você é assim, você é assado, tal. Eu acho que são fragmentos, né? E talvez a gente vai morrer sem saber quem tudo de si e tudo do outro, né? Às Sim, vezes você mora com uma pessoa há anos e você não sabe quase nada sobre ela. Né? sim, Mas acho que a gente vai morrer sem saber e talvez a parte da graça seja isso, né? Você se descobrindo
sempre com o tempo, né? A Sim. poesia pode ser muito pessoal, né? Tanto de falar de si, mas pode ser o seu filtro com relação ao que é o outro para você também. Então, eu acho Sim, isso muito legal. bem. E eu acho isso mais interessante, da forma como a gente consegue expor determinadas coisas, e quando as pessoas olham e acham, tem aquela certeza de tipo, não, isso é tudo que tudo que é ela. E não necessariamente é, sabe? Tipo, às vezes isso foi você naquele momento, mas não é Sim, você no exatamente. todo. Entendeu? Sim, Então, esse é o mais a interessante. gente é muito múltiplo e, sei lá, seres em metamorfose aí, como dizem, metamorfose ambulante, para ser alguma coisa em específico, né? Por exemplo, sei lá, se você lê um determinado autor, ou um determinado diretor, um determinado ator, você vai ver aquela pessoa, você consegue ver talvez a evolução artística daquele ser, né? Então não se pode definir por um determinado momento, por um determinado verso ou livro que seja, né? Não sei se te bateu isso quando você do seu primeiro para o seu segundo livro, por exemplo, ou indo agora para o terceiro, né? Você talvez veja o seu próprio amadurecimento como escritor, né? É engraçado isso, porque assim, eu quando comecei a publicar as poesias no blog, eu peguei muita poesia minha antiga, muita coisa que eu tinha, porque eu estava numa fase que eu queria ser só cronista. Eu estava querendo só fazer as crônicas. E assim, às vezes você não tem assunto para botar crônica, uma crônica todo dia. E aí eu peguei muita poesia minha de quando eu era adolescente, quase criança, sabe? E, e olhar essas poesias daquela época em oposição às minhas poesias de hoje, assim, é uma diferença, assim, gritante de eu olhar e falar assim, gente, mas eu nem me reconheço aqui nesses versos. Eu nem consigo me reconhecer, assim. Parece que não foi você que escreveu, né? É muito interessante isso. E quando pego dos momentos mais atuais também, assim, de tipo de uns 2, 3 anos para trás, olhar muita coisa, eu vejo assim, características que eu carregava na época, assim, coisas que eu queria fazer, mas que assim, que hoje eu falo assim, gente, mas eu não sei por que que eu fiz isso, eu podia ter feito esse poema muito melhor se eu não tivesse feito assim, sabe? É Naquele engraçado. momento fazia sentido, né? Achei muito Exatamente. bonito esse comentário aqui, né? Poeta frente e verso, achei isso genial, Sim. né? E é isso, né? Você tem o seu eu do avesso, né? Meio que o seu eu subterrâneo, o seu eu na superfície, né? Meio que em camadas, né? Não, E a gente vai se conhecendo também. e é engraçado isso da questão do eu lírico, né? Eu não sei se pra você também te bate isso. Eu tenho eu me sinto quase que um ator, porque o meu eu lírico é uma pessoa totalmente diferente do que eu sou realmente. Parece que eu sou que quando eu começo a Pode. escrever, eu viro uma outra pessoa, eu escrevo aquela história, eu escrevo aquele momento e depois eu volto a ser quem eu sou, sabe? Tipo, não é Uhum. necessário que muita gente tem essa confusão de você escreveu isso é porque você sente isso. E não necessariamente. Tipo, Uhum. é meio louco, mas é real, sabe? E, e me diz aqui, é, quando você começou a escrever, quando você começou a se propor a botar seus versos no papel, você já começou com essa ideia de ser sempre visual o seu poema ou não? Não exatamente, né? A ideia, na verdade, quando eu comecei o Instagram, né, do capítulos, era que realmente fossem capítulos, né? Como se fossem capítulos da minha vida, tipo, Sim. capítulo um, tanto que as primeiras postagens eram capítulo um, capítulo 2, tal. E depois eu percebi, falei, cara, eu vou ficar contando isso aqui, vai chegar no capítulo 1000 e não vai fazer muito sentido, não, né? Não precisa ser necessariamente um capítulo, um diário, né? Sim. Mas, assim, não tinha muita ideia visual nas palavras, né? Eu usava um fundo que era tipo um papel amassado, então o visual ele sempre esteve presente de alguma forma, mas talvez não na forma da métrica em si. Né? Isso foi com o tempo, assim. E é até interessante, porque eu tenho ultimamente me proposto toda quinta-feira fazer o tal do TBT, né? Ser blogueirinho.
de botar poesias minhas antigas. Então, nisso eu acabo lendo muita coisa antiga, Ju, e coisas que eu nem lembrava, e de coisas que falam, nossa, mas olha, não era bem assim que esse visual tinha que ter ficado, eu errei aqui, não sei o quê, mas tudo bem, tá tudo bem. Fez sentido, né? O famoso, naquele momento fez sentido. Fez, e era o que tinha na minha cabeça naquele momento, era o que para mim estava bom. Talvez daqui, sei lá, no final do ano, eu olho para as coisas que eu escrevi hoje e falo, nossa, mas não era assim que eu tinha que ter apresentado, ou não era bem isso, mas tá tudo bem, né? Fez parte daquele processo, fez sentido naquele momento. Mas eu acho que o visual sempre teve presente de alguma forma, mas ele tá meio que ganhando corpo, e eu tô bem satisfeito com o corpo que ele tá ganhando hoje em dia. E me diz, os seus temas, você costuma ter alguns temas recorrentes, mas você tem algum tema assim que você não escreveria, que você nunca vai se propor a escrever, ou para você não tem tema tabu? Eu acho que eu nunca vou me propor a escrever, eu acho que não existe, assim. Mas, por exemplo, a gente falou uma vez sobre poesia erótica, né? Eu acho que foi a nossa última live, uma das últimas. Sim. É um tema, não que seja um tabu, mas eu não falo muito disso, assim, né? Eu lembro que eu escolhi um texto para a gente, né, ler naquele sarau, né, que a gente fez sobre poesia erótica, né, que é um texto que eu acho incrível, né, que dizia, tipo, a tua boca é uma afronta quando não me come. Eu acho que eu nunca escrevi um negócio desse. Não nesse momento. Talvez isso, nesse momento, para mim, seja um tabu de falar do sexo de uma forma descarada desse jeito, mas de ser poético também, de ser denso também. Né? Eu acho que hoje em dia o meu olhar não tá para essa questão dessa forma. Né? Eu acho que eu acabo muitas vezes voltando mais para coisas do cotidiano, ou de uma certa melancolia, ou de um certo romantismo, mas eu acho que, não sei se seria um tabu, mas é algo que não me manifesta nesse momento. Mas eu acho que não existe tema tabu. E acho que isso é uma grande bobagem. Assim, existir um tema tabu, tipo, eu nunca vou dizer sobre isso. Né? Eu nunca vou fazer tal coisa. Assim, talvez seja um pouco de ignorância minha, mas não acho que a gente deve se limitar, entendeu? Né? Tipo, talvez por isso que eu peguei no pé de falar, vamos fazer um e-book de haikai, ou vamos fazer um haikai, mas no sentido da gente sair da zona de conforto. Mas eu acho que é ruim se limitar dessa forma. É interessante você achar a sua própria voz, mas ruim se limitar do tipo, eu nunca vou fazer tal coisa. Sim. Assim, eu não falo que eu nunca farei, mas tipo assim, eu tenho muita dificuldade realmente, assim, eu acho que o Haikai ele é muito, ele tem uma coisa assim que para mim me trava um pouco, que é justamente essa questão de toda essa particularidade de ter um número fixo, uma forma fixa. Eu acho que tudo isso que vem com coisas muito padronizadas me causa um certo problema para lidar, porque eu acho que eu não sei lidar muito bem com isso, mas a gente vai levando. Eu aceito o desafio, já tá na boa. Me diz aqui, Ótimo. você tem uma busca pela originalidade também. É uma coisa que, tipo, que é marcada no seu trabalho, que dá pra ver. Quem acompanha o seu trabalho vê que você tem essa busca pela originalidade. Até pelo seu livro, por exemplo, ser uma obra de arte já em si, porque você faz manualmente, você faz uma manufatura. E eles foram escritos na máquina de escrever do seu avô. Tipo, e como é que é isso para você? Como é que você vê isso, essa influência do seu avô, da máquina de escrever e tudo mais? Como é que encaixa tudo isso com você? Cara, eu acho que no início eu nem tinha muito essa pretensão de usar a máquina, né? Eu acho que as coisas foram simplesmente acontecendo. Assim, desde o início, que nem eu falei lá que eu usava o fundo de papel amassado e tudo mais, eu tentava usar uma fonte que remetesse a uma máquina de escrever, mas eu nunca tive eu não tinha essa pretensão de usar a máquina em si, né?
E as coisas foram simplesmente acontecendo, eu ganhei, pensei em fazer. Eu queria fazer algo meu e não tinha, falei, não vou botar para gráfica, não vou xerocar. E a máquina foi uma ideia que eu tive e acho que casou muito bem, porque ela casou muito bem com a ideia de ser algo muito individual e particular. Por Sim, mais que as poesias sejam as mesmas, nenhum livreto vai ser igual ao outro, porque a métrica, nem que seja 1 centímetro, vai sair diferente. vai sair diferente, com certeza. E acho que fez muito mais sentido, ganhou uma outra forma depois que meu avô faleceu. Então, ganhou uma outra importância. Né? Agora, depois também com essa quarentena, eu quase não tenho feito, não tenho produzido nada. Né? A gente sabe também o quão difícil é vender arte no Brasil, o quão difícil é vender arte pela internet, também apesar de ser um meio excelente da gente se divulgar, né? Não, jamais criticarei, mas a gente sabe o quanto é difícil e quanto que é um trabalho de migalha por migalha, né? Assim, de Sim. pedacinho por pedacinho mesmo, passo por passo. Mas acho que ganhou uma outra forma, assim. E foi uma etapa, né? Eu tenho outras ideias de uma forma visual de poesia. Eu ainda gostaria muito de fazer um livro que usasse a máquina de escrever e usasse umas técnicas que eu tenho visto como se fosse um bordado em folha de papel, que eu acho lindo, Irado. incrível. Com um bordado mesmo, né? Tipo, em vez do pano, ser no papel, né? É algo que eu ainda quero fazer, não sei quando, mas eu vou fazer. Mas agora a ideia do projeto é do outro livro da gráfica mesmo. Mas eu acho Ah, que uma legal. coisa levou a outra, né? E aproveitava já para fazer o outro jabá, né? À vontade. Eu tô tendo um puta privilégio agora com mais outros 9 escritores aqui no Instagram da gente lançar um e-book. Eu acredito que saia ainda esse mês, Ah, legal. né? Não sei se eu posso falar o nome, quem são as pessoas, então não direi. Né? Mas a ideia é para a gente, mais nesse período de quarentena, que a gente está isolado, né? De que a gente está confinado, que a gente está consumindo ou estimulando que as pessoas consumam mais arte. Né? Então a ideia é como se fosse um acalento, um abraço, ou uma forma de chegar nessas pessoas, ou que elas se sintam identificadas não só com coisas good vibes ou, sei lá, autoajuda, a ideia não é essa também. Sim. Ah, William, tava falando de você. É esse cara que escreve Haikai, ele é muito bom. Então, assim, a gente vai lançar ainda esse mês, né? Juntamos 10 pessoas nesse coletivo e vamos lançar esse e-book. Ainda está só finalizando as poesias e finalizando a capa, então esse mês deve sair. Ah, muito Né? legal. E, cara, vamos continuar produzindo, né? Acho que esse tempo de quarentena veio para isso também. E por falar nisso de continuar produzindo, então me diz, aonde você espera que a arte te leve? Pô, acho que, sei lá, pra rua, sabe? Por aí. Eu acho que me leve por aí, né? Que eu tenho um sonho que talvez seja bem utópico, ou talvez não saberemos se vai acontecer, mas a gente que gosta tanto de arte, gosta de escrever, acho que bate aquele sonho de conseguir viver de arte um dia, né? Sim. Então, quando eu recebo alguns feedbacks ou quando a gente tem alguma chance de estar na rua, sei lá, vendendo livro, ou só falando de poesia, ou lendo alguma coisa, participando de um sarau, ou de uma roda no meio da rua, eu já acho incrível. Então, se a minha arte chegar na rua, ou se eu chegar na rua junto com ela, não precisa ser em cima de palco nenhum, mas no meio do asfalto, pra mim eu já tô feliz pra caralho. Não Ah, precisa ser em então, livraria, não precisa ser não, travessa, sei lá, de Saraiva. Eu acho que a rua é o espaço que a gente tem que tomar mesmo. sim. Então tá. A gente tá chegando no final. Eu vou pedir para você declamar alguma coisa pra gente agora, de preferência sua. Também. Você sabe que eu não gosto de ler coisa minha, né? Isso é que é foda. Exato, por isso que eu tô falando. Aí é foda, porque eu sempre.
Me Você sempre sinto um tenta certo fugir. desconforto. Tento, vou ali pelas beiradas e tal, você fica me Eu sei. puxando. Tá, vamos lá. Eu vou ler um que tá no livrinho, no Desequilíbrios, que é um dos meus favoritos. Eu não gosto de dar o nome de poesia, mas coincidentemente todos os poemas do Desequilíbrios têm nome, então no Tá próximo vendo não terão. aquelas coincidências que a gente tava falando. E no final fez sentido, então tá tudo certo, fico feliz. É, Chama Válvula. Tem algo ali no lugar do coração que grita e palpita tanto quanto preenche as quinas. É um músculo cortante e sangrento que pulsa de carne vermelha. Talvez eu chame de saudade. É isso, eu gosto muito dele. maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou fã e sempre vou ser fã. É, então, agora que a gente está chegando ao final, eu queria que você deixasse um recado aqui pro pessoal, tipo, de alguma forma. Ah, cara, eu acho que é o resumo de tudo que a gente falou aqui, né? Vamos continuar ganhando os espaços, não vamos parar de produzir arte, vamos continuar incomodando, né? Vamos continuar saindo da nossa zona de conforto, vamos ganhar as ruas, né? Acho que agora, esse tempo de quarentena, a gente está percebendo o quão importante é a forma artística, seja ela qual for, Sim. livro, cinema, enfim, teatro não dá porque não dá para ir no teatro, né? Mas enfim, a gente está Ah, percebendo a importância dos artistas, né? E espero que, né, vou talvez falar um pouco de política, que não tem jeito, né? A arte é política também, mas espero que as pessoas percebam que a arte é necessária. Eu acho que essa é a essência, né, de tudo. E que a gente continue tendo força para não se deixar vencer, cara. Vamos continuar produzindo, enquanto gritar, a gente vai gritar mais alto e vamos ecoar essa porra aí, vamos conseguir. isso aí. Gente, só posso agradecer essa pessoa maravilhosa que mais uma amiga que abrilhantou aqui a entrevista, tipo, uma poeta de super talento, uma pessoa que eu queria que todo mundo pudesse conhecer, que todo mundo pudesse ver um pouco mais do trabalho, que é um trabalho que agrega muito, não só pela o conteúdo, mas também pela forma que ela tem esse trabalho realmente focado nisso, do construtivismo da poesia, e que ela tem toda essa influência de Leminski, de Arnaldo Antunes, da Ruiz, e todo mundo, e assim, e ao mesmo tempo ela tem a voz dela própria, ela consegue apresentar as coisas da forma dela, e quem conhece o trabalho vê o quanto que esse trabalho é legal, é interessante, é importante. E assim, eu só tenho a agradecer a você. Você sabe que, tipo, a gente é parça de copo, a gente é parça parça de live. Tipo, Cara, que isso, eu que agradeço. Eu agradeço, na verdade, a Fli Portela por ter nos apresentado e ao Frutos da Poesia por ter nos apresentado. com Né? Acho que a certeza. gente formou um grupo incrível, a gente formou um laço incrível também, né? Que espero que se perpetue, que a gente continue com essas lives aqui, que às vezes acabam sendo mais uma troca, tipo uma conversa de boteco. Só faltou eu estar com o meu copo, que você está com o seu, tô com o meu, mas tudo bem. Mas tá tudo certo. Eu vou abrir o meu negócio. Tem uma cerveja ali, eu vou abrir. Tá? Em breve a Mas, gente vai poder fazer isso na mesa de bar, porra, com por certeza. favor. Por favor, nós temos que fazer nosso churrasco e churrasco com sarau, então. Com Com sarau de Haikai. certeza. Com certeza. É, olha, Vamos ver se nós vamos para Flibarra, né? Vamos tentar. sim, sim. Faremos o E possível. eu queria agradecer. Hoje eu estou fechando aqui a trinca com esses. Foram os três poetas assim mais parceiros, mais meus amigos. Então, assim, só tenho a agradecer e vamos em frente, vamos continuar fazendo arte. E é isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a quem pode, quem deve que acompanhar. E em breve no YouTube vai ter também essa live, tá? Tá encerrando, tá fechando aqui, eu vou que vou.
Beijos. Tchau, tchau, gente. Valeu, então.